وهوبا الله 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 يا بلاد الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá! Eu sou Gabriel Sawaf e seja bem-vindo a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde, nossa edição número 72, nesse mês de junho tão especial, com muitas competições, com data FIFA, com eliminatórias, Eurocopa e agora, neste podcast, falando de Copa das Nações da Oceania. Você não tá vendo muita gente falando, né? Falando de Eurocopa, falando de Copa América, mas pouca gente falando da Copa das Nações da Oceania e a gente tá aqui para cobrir esse buraco, para vir falar dessa competição. Eu sou Gabriel Sawaf, seja muito bem-vindo aqui. E antes de apresentar quem está aqui comigo, de falar sobre os temas relacionados à competição, eu convido a você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Tem conteúdo sobre futebol brasileiro todos os dias. Desde o mês passado também tem conteúdo sobre a Copa das Nações da Oceania por lá. Tem análise dos grupos, análise da competição em si, análise de jogadores que podem brilhar. Então fica a recomendação, além de, claro, toda a nossa cobertura do futebol e seleções. Também se inscreva aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast. Deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, sua interação se você está escutando no Spotify. E se você puder ajudar financeiramente, apoia.se/ConteVerde. Com R$10 por mês você nos ajuda a manter e estruturar ainda mais o nosso projeto. Se não puder financeiramente, ajude no boca a boca, passando, compartilhando esse podcast, o Conte Verde, enfim, os nossos conteúdos para os seus amigos, para a rapaziada que gosta de futebol e seleções. Eu falei dos conteúdos que já estão no nosso Instagram, TikTok, sobre Copa das Nações da Oceania. Eu vou chamar a face desses conteúdos. Bernardo Oliveira, que puxou o bonde lá no nosso Instagram, no nosso TikTok. Bernardo Oliveira, seja bem-vindo. Qual a sua expectativa aí para esse retorno da Copa das Nações da Oceania, que volta ao calendário após 8 anos? Seja bem-vindo. Obrigado, Sawaf, mais uma vez pelo convite, muito bom estar aqui, um bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos escuta nesse momento aqui no ConteCast. Bom poder voltar, né, para falar desse cenário de futebol de seleções que a gente tanto gosta e dessa competição, como você bem disse, que agora retorna, né, não ocorreu em 2020 por conta da pandemia, né, do coronavírus, e agora retorna, né, ao calendário. Muito bom ver também, principalmente um continente que é um pouco esquecido, né, nesse cenário de grandes seleções ao redor do mundo, tendo agora um momento de maior destaque com esse torneio tão importante. E esse torneio separado, né? Esse torneio de uma maneira separada, né? Vai ser a 11ª edição da Copa das Nações da Oceania. Ela não era disputada desde 2016, quando foi disputada na Papua Nova Guiné, e a Nova Zelândia foi a campeã, vencendo nos pênaltis a seleção anfitriã. Como o Bernardo falou, em 2020, onde era acontecida a última edição, ela não foi disputada pela pandemia. Se você for lembrar, a Oceania como um todo, né, foi um lugar muito fechado durante a pandemia. Os times também não disputaram o Mundial de Clubes daquele ano, então demorou muito para se abrir. As eliminatórias para a Copa de 2022 da Oceania foram todas disputadas no Catar já. As seleções foram para o Catar, inclusive teve seleção que não conseguiu para o Catar, foi o caso de Tonga na época, por conta de uma erupção vulcânica, foi um negócio muito louco. E volta nesse ano como destaque, né? Acho que o Bernardo, dá para a gente comentar isso antes de falar dos grupos, das seleções, né? Vai ser um podcast mais curto, porque é um torneio mais curto, mas acho que o destaque da competição está desvinculada às eliminatórias, né? Algo que desde a saída da Austrália, acho que quando a Austrália disputou a última vez, em 2004, ainda era mais de 20 anos que a primeira fase das eliminatórias da Oceania era a Copa das Nações da Oceania, mas não necessariamente a fase final das eliminatórias era a fase final da Copa das Nações. Foi algo que aconteceu e confundiu muita gente na vez do Tahiti, por exemplo. O Tahiti foi o campeão da Oceania em 2012, mas não foi para a Copa do Mundo, não foi nem para a repescagem, né? Lembrando, a Oceania vai ter uma vaga direta à Copa nessas eliminatórias, anteriormente só para a repescagem. E o Tahiti foi campeão, mas na fase final das eliminatórias acabou caindo. É legal, né, Ber? A gente vê duas competições separadas, né? Não se vê uma coisa só. A gente ter uma fase preliminar de cada competição, já teve a fase preliminar neste ano da Copa das Nações da Oceania, na qual a Samoa passou. É bom, né, para o desenvolvimento do país, até mesmo para a gente ter mais atrativos, né, nessa realidade, além de, claro, das seleções que estão desbravando aí novos amistosos, novas realidades. É verdade, Sawaf, principalmente pelo que você falou em relação à rodagem das seleções, porque isso já ocorre, né, em outros continentes. Você tem a Europa tem as eliminatórias e tem a Euro,
aqui, né, na América do Sul, na Conmebol, a gente tem a Copa América, a Copa Africana de Nações, enfim, a Copa da Ásia. Então é importante ter essa desvinculação, primeiro, para que essas seleções tenham maior rodagem e ganhem, né, essa experiência também jogando entre si, entre essas equipes. Então é importante para o desenvolvimento desses próprios países, como você falou, eles terem, né, essas seleções, aliás, terem essa maior rodagem, jogando entre elas, para que quando comece, enfim, a disputa a vera pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, em 2026 a gente lembra que agora a Oceania vai ter uma vaga direta, isso só aumenta a competitividade entre essas próprias seleções. Perfeito. Além de deslumbrar, né, novos cenários, né, a gente teve seleções disputando FIFA Silver, disputando amistosos com outras seleções, não só da Oceania, né, aumenta um pouco a competitividade, assim como a gente pode falar. E, infelizmente, a gente tem que começar, acho que, puxando para um assunto extracampo, né? A Copa das Nações da Oceania teria 8 seleções, né? Eu falo teria porque na semana passada a Nova Caledônia acabou desistindo da competição devido a umas tensões que acontecem no país por causa de protestos, né? Recentemente, o Paris, né, lembrando, a Nova Caledônia é um território ultramarino francês, então todas as resoluções de Paris valem para a Nova Caledônia. Paris regulamentou que habitantes franceses, né, moradores da ilha franceses que moram há mais de 10 anos podem ter direito a voto. Isso abre uma questão muito forte da questão de dependência ou não, né? Lembrando que teve um plebiscito recentemente, né, menos de 10 anos atrás, em que a Nova Caledônia decidiu permanecer vinculada à França, né? Já houve uma consulta anteriormente, mas os povos originários eles brigam muito por isso. E com essa nova resolução, foram para cima, realmente teve mortes relatadas, o Emmanuel Macron teve que ir para a Nova Caledônia recentemente, e devido a todo esse clima de tensão, a Nova Caledônia, que é a atual campeã do Pacific Games, né, a gente recorda aqui que foi um torneio que aconteceu no ano passado, né, vice-campeã na Copa da Belanese, que reuniu alguma dessas seleções, fica de fora. A gente lamenta, né, Ber, porque é uma sessão de alto nível, mas eu queria que você desse assim, foco também social, político, a gente sabe, a gente está vendo em vários confrontos eliminatórias, né, a questão do Congo, que não disputou o jogo, a questão das Ilhas Caimã, com o CACAF, que não pôde entrar em Cuba por passaporte, a política está muito ligada ao futebol. Queria que você desse o contexto, sua opinião sobre essa desistência da Nova Caledônia, não só no aspecto futebolístico, né, que a gente lamenta muito ter uma seleção que tem um nível bom, né, a nível de Oceania, até no futebol de clubes, de fora da Copa das Nações da Oceania por esse campo político-social. Isso só mostra, Salaf, mais uma vez, né, para aqueles que dizem que política e futebol não se misturam, né, é exatamente o contrário. Política e futebol caminham lado a lado em todas as seleções, em todos os espectros políticos, né? Então, é mais um episódio, né, para mostrar o quanto que a política também influencia no esporte. E falando nesse âmbito esportivo, é de lamentar mesmo a ausência da Nova Caledônia, como você falou. É uma seleção que já vinha crescendo, já foi vice-campeã 2 vezes, em 2008, em 2012, que tinha ganhado agora há pouco tempo os Pacific Games. Então, é um desfalque importante, principalmente nessa disputa dentro do Grupo A, pensando, né, no âmbito da competição. Para mim, a Nova Caledônia era uma seleção que disputaria a vaga com Ilhas Salomão, né, pela segunda vaga do grupo, mas a gente vai falar isso mais à frente dos favoritos de cada grupo. Então, é um desfalque muito importante pelo crescimento que essa seleção vinha tendo nesses últimos anos dentro do cenário do futebol da Oceania. Mas é mais um episódio que, como você bem disse, também mostra, mais uma vez, reforça as pessoas que acham, né, que não tem qualquer vinculação entre futebol e política. Ao contrário, caminham lado a lado o tempo todo, e isso influencia muito, né? Não só no futebol, mas na nossa sociedade. Afinal de contas, futebol é também, né, um retrato da sociedade que a gente vive. Pois é, e como forma de um retrato da que a Nova Caledônia, né, a Federação da Nova Caledônia decidiu não enviar a sua seleção, e a gente fica na torcida para que isso se resolva, né, o mais rápido possível, lembrando que as eliminatórias da Oceania estão previstas para começar em outubro, né, a segunda fase. Tem a primeira fase, provavelmente vai ser algo muito similar ao que aconteceu aqui na Nations Cup, com as 4 piores seleções no ranking da FIFA disputando uma vaga na fase principal. A gente ainda não sabe o formato, mas provavelmente não deve fugir disso. Então, a gente espera que até outubro esteja tudo resolvido para que a Nova Caledônia não perca essas eliminatórias, porque, como você bem disse, é uma seleção que vem nesse nível aí, tem uma briga muito boa para ver quem é essa segunda força da Oceania, né, que se estende por amistosos, se estende pelo Pacific Games, por outras competições, como a Copa da Belanese, e a gente perde essa oportunidade de ver de quem será essa seleção, né? A gente sempre, quando a gente fala de futebol de Oceania, a gente fica nessa perspectiva de quem pode bater com a Nova Zelândia. E até por isso a gente tem esse grupo A, que é o grupo que a Nova Caledônia estava, que agora virou um triangular, né? É curioso porque até o jogo de estreia seria da Nova Caledônia, o jogo de abertura seria entre Nova Zelândia e Nova Caledônia. Com isso o jogo caiu. E uma outra curiosidade, né, que a gente tem que destacar também, que também teve mudanças
né, em relação à sede. A competição ia ser disputada com um todo em Vanuatu, mas devido a uma cidade que não conseguiu a regulamentação a tempo dos estádios, a Fiji teve que entrar com o HFC Bank Stadium. Então, os jogos vão ser disputados em Porto Vila, em Vanuatu, e também em Suva, no Fiji. Então, vai ter essa diferenciação. Então, a gente vai para o grupo A agora, grupo que era da Nova Caledônia, que agora ficou com Nova Zelândia, Ilha Salomão e os donos da casa, Vanuatu, que vão abrir a competição no próximo sábado, dia 15, à 1 da manhã, horário de Brasília, contra as Ilhas Salomão. Depois, no dia 18, a gente tem o confronto entre Nova Zelândia e Ilha Salomão, também à 1 da manhã. E no dia 21, fechando o grupo, a gente tem Vanuatu e Nova Zelândia, também à 1 da manhã. Ô Bernardo, a Nova Zelândia é a grande favorita do grupo, é a grande favorita da competição, acho que isso não se debate. Tudo que a gente fala de futebol da Oceania, até mesmo com a saída da Austrália, envolve a Nova Zelândia. Nova Zelândia, que é a maior campeã, né, com 5 títulos, vai em busca do 6º, é a atual campeã. Óbvio, teve dificuldades, mas talvez até mesmo o nível de futebol que a Nova Zelândia encara, né, é bem diferente. Nova Zelândia, que fez amistosos esse ano, participou da FIFA Series no Egito, né, perdeu para o Egito por 1-0 e empatou sem gols com a Tunísia, perdendo nos pênaltis, porque era um quadrangular, com seleções que estão acostumadas a jogar dentro dos seus nichos ou fugir muito pouco, né, enfrentar seleções inferiores da Ásia. A gente tem as Ilhas Salomão, que é uma seleção que tem um dos jovens prodígios, né, que é o Rafael Leai, e Vanuatu, que é comandado pelo técnico brasileiro Emerson Alcântara, que chega com essa missão de jogar em casa. Você acha que aumenta a pressão para Vanuatu uma classificação, já que é um triangular, já que é um jogo, vamos dizer assim, que vai decidir talvez a vaga contra a Ilha Salomão, né? Como que você vê essa questão do triangular e também essa questão da Nova Zelândia como favorito? Vamos falar, fazendo um resumo sobre esse grupo, acho que a Nova Zelândia, como você bem disse, né, a grande favorita ao torneio, sem dúvida nenhuma, porque a Nova Zelândia se consolidou ali desde os anos de 2010, a gente pode dizer, como a principal potência do continente, tendo ido à Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Nos últimos ciclos de Copa do Mundo, a Nova Zelândia é sempre a seleção que conquista a vaga na repescagem, né, intercontinental, né, porque até a Copa passada a gente recorda que a Oceania tinha direito apenas a uma vaga na repescagem, não tinha uma vaga direta, e a Nova Zelândia é sempre a seleção que chega na disputa da repescagem intercontinental, e assim foi, né, nos últimos ciclos. Em 2018 acabou sendo eliminada, né, pelo Peru, foi derrotada pelo Peru em jogos de ida e volta, em 2022 pela Costa Rica, mas é uma seleção que sempre chega. E agora, já pensando também mais à frente na Copa do Mundo, tendo agora a Oceania direito a uma vaga direta na Copa de 2026, a Nova Zelândia acaba sendo a principal favorita a retornar à disputa do Campeonato Mundial. Mas falando dentro desse cenário da Copa das Nações da Oceania, sem dúvida a Nova Zelândia é a grande favorita por tudo isso, por esse histórico, por ser uma seleção de qualidade dentro desse âmbito de seleções da Oceania e principalmente por ter um grande destaque, que é o Chris Wood, né? A gente já tinha falado dele algumas semanas atrás. O Chris Wood é o principal destaque da seleção, tendo, né, uma boa média de gols com a camisa dos All Whites. Ele tem 34 gols em 74 jogos pela seleção, uma boa média, e vem de uma boa temporada pelo Nottingham Forest, né? Esse ano, nessa temporada, aliás, 2023-2024, ele foi peça fundamental no Nottingham Forest, marcando 15 gols em 35 jogos e sendo peça importantíssima para o Nottingham Forest garantir a permanência na Premier League. O Nottingham Forest, a gente recorda, né, que ficou ali na beira da zona de rebaixamento para Championship, mas graças aos gols do Chris Wood, claro, também com a ajuda dos outros companheiros, ele foi peça fundamental para que o Nottingham Forest permanecesse na primeira divisão. Então, sendo um jogador que atua em alto nível, numa das principais ligas, se não for a principal liga do mundo, evidentemente que atrai um holofote ainda maior para a seleção, tendo no comando de ataque um jogador de qualidade. Falando das Ilhas Salomão, você falou do Rafael Leai, e as Ilhas Salomão se consolidaram assim como a segunda maior força do continente, justamente por sempre chegar contra a Nova Zelândia nessa disputa de repescagem, né? O jogo ali final para decidir qual a seleção da Oceania que vai para a repescagem intercontinental. Nas últimas vezes o confronto foi entre Nova Zelândia e Ilhas Salomão, então foi uma seleção também que se consolidou como a segunda maior força do continente nesses últimos anos. A meu ver, assim, é a favorita para passar em segundo dentro desse triangular. Eu vejo, né, a Nova Zelândia como favorita, sem dúvida nenhuma. Para mim, Ilhas Salomão ali favorita para passar em segundo, e Vanuatu ficaria em terceiro. Evidentemente que Ilhas Salomão tenta pelo menos igualar a campanha de 2004, quando foi vice-campeã, e o Rafael Leai, que joga, né, no futebol da Bósnia, né, joga no Vélez Mostar, é o principal destaque, principalmente em jogos pela seleção, né? Tem 11 gols em 16 jogos, então é o principal destaque dessa equipe. Falando sobre Vanuatu, tem uma curiosidade em relação ao treinador, né, que é um treinador brasileiro, né? A gente vê, né, alguns profissionais brasileiros em diversas seleções pelo mundo, né, em diversos continentes, e é o caso de Vanuatu, né? O Emerson Alcântara é o treinador de Vanuatu, ele que começou a carreira no futebol de São Paulo, dirigindo equipes
das divisões inferiores de São Paulo, né, como o Oswaldo Cruz, o 15 de Piracicaba, o Batatais, e aí depois ele começou a ampliar os seus horizontes, digamos assim, e ampliar a sua carreira dirigindo seleções ao redor do mundo. Já dirigiu, por exemplo, a seleção de Timor-Leste, né, antes de assumir a seleção de Vanuatu, e acho que é o que chama maior atenção na seleção de Vanuatu é ter um treinador brasileiro, apesar de não ser um treinador muito veterano, já tem uma determinada experiência. Mas concordo contigo, acho que Vanuatu briga com o Willian Salomão por essa segunda vaga, mas, a meu ver, tendo em vista tudo isso, acho que Nova Zelândia é a favorita para passar em primeiro nesse grupo, e acho que entre Willian Salomão e Vanuatu, Willian Salomão tem uma certa vantagem por esse histórico recente que tem de boas partidas, de boas presenças nas fases finais das eliminatórias da Oceania, então acredito que a Nova Zelândia é a favorita para passar em primeiro e Willian Salomão em segundo, dentro desse grupo, que seria, né, um grupo com 4 seleções, mas com a ausência da Nova Caledônia, agora se torna tudo um triangular. Eu acho que uma coisa que chama a atenção, né, eu estava pesquisando aqui rapidinho quando você falava, é ver que a Nova Zelândia usou muito da base olímpica para essa convocação para a Copa das Nações da Oceania. Então, querendo ou não, né, isso atrai até mesmo o título da manchete que eu achei aqui é de um site da Nova Zelândia que fala Fiji de olho em possibilidade de conquistar o título com Nova Zelândia vindo com uma seleção, né, mais fraca, não digo mais fraca, mas um nível abaixo. Então, eu acho que até um nível que é interessante. Acho que para o grupo é bem diferente, mas até mesmo a gente sabe que o nível de futebol, mesmo de base da Nova Zelândia, é muito superior ao das seleções, né, locais. Então, é interessante, mas fica uma pulga atrás da orelha, né? A gente viu o que aconteceu na última edição, que a Nova Zelândia quase rodou para Papua Nova Guiné. Então, fica de olho aí nessa possibilidade. Acho que esse jogo entre Ilha Solomão e Vanuatu vai ser muito interessante, até mesmo, né, esse cenário da Nova Zelândia, ver se alguém bate de frente. Lembrando, você citou o jogo contra a Costa Rica. Esse jogo aí foi um jogo que o Keylor Navas decidiu, né? Porque a Nova Zelândia foi muito superior à Costa Rica, né? Costa Rica marcou um gol no comecinho do jogo e o resto do jogo foi só Nova Zelândia, né? O Cruzwood teve várias oportunidades de empatar o jogo e acabou não conseguindo. Então fica só esse destaque. Mas vamos ver o que a Nova Zelândia vai com essa molecada conseguir aprontar. Isso junto às outras seleções aí contra o Rafael Leai, que é um prodígio. O cara tem mais de 100 gols na carreira com 20 anos. É um negócio completamente absurdo. Rafael Leai, que disputou a última Copa do Mundo de futsal. Fica só esse destaque aí para essa joia, ele que jogou no futsal, um cara muito bem cotado lá nas Ilhas Solomão. O pessoal tem muito carinho e gosta muito dele. Antes de passar para o grupo B, eu só vou passar aqui os resultados certinho. Eu falei da Nova Zelândia. As Ilhas Solomão entraram em campo 2 vezes nesse ano, ganharam de Fiji por 2-1 e perderam no segundo jogo por 2-0. E a seleção de Vanuatu jogou a FIFA Series, perdeu de 6-0 para Guiné e de 3-2 para Brunei. Esse jogo contra a Brunei eu assisti, eu fiquei com uma impressão muito ruim, porque a seleção de Brunei não é uma seleção forte, né? Tanto que no ranking da FIFA, Vanuatu está à frente, né? Foi um resultado um pouco pesado, eu acho que o Vanuatu poderia ter atuado melhor. Vamos ver como vai ser para esse desempenho em casa. E a gente passa para o grupo B. Grupo B que tem Fiji, Papua Nova Guiné, Tahiti e Samoa. Samoa que veio aí da fase preliminar. Tabela desses jogos aí, ó. No dia 16 tem Tahiti e Samoa, e tem Papua Nova. A primeira rodada tem Tahiti, Samoa, Papua Nova Guiné e Fiji. Na segunda rodada tem Papua Nova Guiné, Tahiti e Samoa e Fiji. E na última rodada, Samoa e Papua Nova Guiné, Fiji e Tahiti. Os jogos todos realizados no Fiji. Bernardo Oliveira, acho que é curioso, o pessoal até destaca aí o Fiji como um país sede e também o Fiji que vem nesse processo, né? Aí, se a gente for recordar no passado, o Fiji ele fica de fora da Copa da Melanésia, justamente com esse volto de se preparar para que vem pela frente, né? Se preparar pelos Pacific Games, onde conquistou a medalha de bronze, e vem agora também com essa intenção de tentar ser uma seleção mais forte. Contra a Papua Nova Guiné, que acho que passou um pouco dessa fase, né? Vamos dizer assim, de ser vice-campeão, uma seleção que talvez não renda tanto. Tahiti, que inclusive é o único campeão dessa competição que não se chama Nova Zelândia e Austrália, com aquele título de 2012, e a Samoa, que vem da fase preliminar, né, passou até um pouquinho de aperto com as Ilhas Cook, mas conseguiu a classificação. Só para passar, então, como citei anteriormente, Fiji também fez só esses 2 jogos neste ano contra as Ilhas Salomão. A Papua Nova Guiné disputou a FIFA Series no Sri Lanka, empatou com os Lusakados por 0-0 e perdeu por 4-0 para a República Centro-Africana. O Tahiti não entrou em campo de forma oficial nesse ano, e a Samoa teve os 2 jogos, né, da fase preliminar, 4-1 contra a Tonga, 1-0 com as Ilhas Cook. Me chama a atenção o Tahiti não ter entrado em campo, né? Pode pesar um pouco a falta de ritmo, mas o que esperar aí desse grupo, né, que a gente tem Fiji aí tentando com chamariz, Papua Nova Guiné com o vice-campeonato, até mesmo o Tahiti que já foi campeão,
Samoa tentando a primeira vitória, né? Samoa nunca ganhou numa fase principal de Copa das Nações da Oceania. O que dá para esperar aí dessa chave B, essa chave que vai ser disputada toda no Fiji? Só, Rafael, acho que essa chave tem assim um equilíbrio maior do que o grupo A, né? Evidentemente que são seleções um pouco mais niveladas. E aí, falando um pouco sobre cada uma, tem o Tahiti, que evidentemente, né, ganhou destaque, né, os holofotes do mundo em 2013, muito por conta do título, né, em 2012, como você falou, em 2013 pela participação que teve na Copa das Confederações aqui no Brasil. Tomou goleada, né, nos 3 jogos, mas foi uma seleção que ganhou o carinho de todo o povo. Eu, inclusive, estava em um desses jogos, diante da Espanha, né, o 10-0 lá no Maracanã, e estive lá presente, né, nessa partida, e foi uma seleção que ganhou muito carinho da população e ainda tem o integrante daquela seleção em 2013, né, que era o Teone Terro, que ainda faz parte da seleção, ele que tinha, né, também irmãos, né, e primos dentro da seleção, ele ainda compõe o grupo da seleção tahitiana. Falando de Fiji, que, por sua vez, tenta melhorar, né, o seu último desempenho, e que tem como melhor campanha um 3º lugar que alcançou 2 vezes, em 98 e em 2008, e conta principalmente no comando de ataque, né? Se a gente falou que a Nova Zelândia tem o Chris Wood, Fiji também tem, né, um artilheiro de destaque, evidentemente, né, com não tanto destaque ou glamour como o Chris Wood, mas que é o Roy Krishna, né, que joga no futebol indiano, já é veterano, tem 36 anos, mas é o maior artilheiro da história, né, da seleção de Fiji, tem 36 gols em 51 jogos, ou seja, uma boa média, e vem de uma ótima temporada no futebol indiano. Ele que, durante muitos anos, jogou no futebol da Nova Zelândia por diversas equipes, como o Auckland City, por exemplo, e desde 2019 joga no futebol indiano, né, na Superliga Indiana, e nessa temporada pelo Odisha foi muito bem. Teve, né, 15 gols e 5 assistências em 38 jogos. Então, evidentemente que dentro desse cenário é o principal destaque da seleção de Fiji, sendo o maior artilheiro da seleção, apesar de já estar, né, caminhando para o fim da carreira com 36 anos, mas ainda é um jogador que merece destaque e atenção das defesas adversárias, é a principal esperança de gols de Fiji, o principal destaque da seleção, sem nenhuma dúvida. Papua Nova Guiné tenta um pouco mudar esse gosto amargo de ter batido na trave, né, na última ocasião, já que, como você já falou anteriormente, perdeu nos pênaltis, né, para a Nova Zelândia na final em 2016, acabou sendo derrotada por 4-2 na disputa de pênaltis, e foi um grande resultado porque nas 3 primeiras edições que a Papua Nova Guiné participou, não passou sequer da fase de grupos, né, e na 4ª vez que participa já chega numa final. Então foi algo até certo ponto inesperado de Papua Nova Guiné, e que tem como destaque o Raymond Gunemba, né, que já é um jogador também de idade avançada, assim como o Odisha, o Roy Krishna, né, que a gente falou anteriormente, da seleção de Fiji, ele que foi o artilheiro da última edição da Copa das Nações da Oceania, em 2016, quando o Papua Nova Guiné chega à final. O Gunemba foi o artilheiro daquela edição com 5 gols, e é o maior artilheiro da seleção da Papua Nova Guiné. E por fim, falando da Samoa, que passou, né, da primeira fase disputada, como você disse, com Ilhas Cook e Tonga, e já disputou 2 vezes a competição, em 2012 e 2016, mas nunca passou da primeira fase. Aliás, não tem sequer uma vitória, como você bem disse. Então, é uma seleção que, a meu ver, dentro desse cenário dessas 4 seleções, eu acho que é uma seleção que fica um pouquinho para trás. Por mais que tenha mais ritmo de jogo, por conta dessa preparação que vem fazendo nesses últimos meses, nesses últimos anos, ainda assim, acho que é uma seleção que fica um pouquinho para trás em relação a essas 4, mas acho, como eu disse, que é um grupo muito equilibrado. E o destaque da Samoa é o Farrell Traynor, né, que joga no Victoria Grischstein, da 5ª divisão do campeonato alemão, e é o principal destaque dessa seleção, um garoto ainda muito novo, né, mas é o destaque da seleção da Samoa. Então, acho que num contexto geral, acho que Fiji chega um pouquinho melhor em relação a essas outras 3 seleções. Papua Nova Guiné, apesar de ter feito uma excelente campanha, né, na última edição da Copa das Nações, não vem numa fase tão boa. Então, acho que, ainda assim, vejo esse grupo bem mais equilibrado do que o grupo A, né, que tem ali a Nova Zelândia e Ilha Salomão saindo um pouco na frente. Acho que nesse grupo a gente vai ter uma disputa um pouco maior por essas 2 vagas. Eu concordo. Quando eu vi as chaves, eu também achei um pouco de discordância, mas eu acho que tinha uma questão que envolvia muito a questão de chegar, né? A gente tinha mais Ilha Salomão e Nova Caledônia na mesma chave, que para mim nas seleções muito forte. Eu acho que também com essa questão da Nova Zelândia, usar a Copa das Nações como um torneio pré-olímpico, basicamente, ela mudou um pouco isso, né? Ela traz um pouco mais de equilíbrio, mas eu acho que tem muito essa visão, né? De seleções que estão tentando se consolidar, uma Nova Zelândia que é consolidada, e mais Ilha Salomão que também, querendo ou não, tem um nível acima, né? Dentro do continente. Vai ser muito interessante, acho que principalmente o choque, acho que é um ponto a se observar, né? Esse grupo aí, como você pontuou. Eu acho que a Papua Nova Guiné, ela, principalmente do ano passado para cá, não conseguiu, né, repetir atuações. Ela que foi a campeã da Copa da Melanésia em 2022, no ano passado, não foi bem, também não foi muito bem nos Pacific Games. Tahiti também foi outra seleção que não foi bem no Pacific Games, né? A Samoa
que estava fora nessa Samoa chegou a ficar fora do ranking da FIFA, né? A gente tem que lembrar disso, porque quando você fica sem atividade por mais de 4 anos, você perde a vaga no ranking da FIFA. A Samoa, por conta da pandemia, aconteceu isso, e quando voltou nos Pacific Games, voltou muito bem, né? Com um jogo, batendo de frente com o Nia Salomão, né? Indo para cima também do Tahiti na disputa do 7º lugar ou do 5º lugar, agora eu não me recordo, mas foram jogos interessantes a seleção da Samoa, então tem esse prospecto, né? Vamos dizer assim, para essa seleção que volta aí tentando um feito inédito, né? Que é ganhar um jogo na fase de grupos. Vamos ver, né? Acho que nesse grupo, para mim, destoa muito a seleção de Fiji que, como falei, eu consegui até acompanhar os amistosos com o presidente Salomão, um desses jogos, estava passando no YouTube da Federação de Fiji mesmo, e um futebol muito bom, vamos dizer, para o nível de Oceania. Acho que é a seleção para ficar no primeiro lugar, e acho que o segundo lugar vai ser uma disputa entre a seleção do Tahiti e de Papua Nova Guiné, quem chegar com um nível melhor, uma performance maior. Bom, como é de praxe aqui nos nossos podcasts pré-competições, é hora da gente fazer o nosso palpitinho. Como eu falei, esse podcast vai ser mais curto, porque é uma competição com 7 seleções só, não tem muito o que ficar falando. Bernardo Oliveira, né? A gente vai fazer só da fase de grupos aqui, depois a gente volta para fazer um podcast falando da fase de grupos, para dar palpite de finalista e tudo mais. Mas, B. Oliveira, o que você acha que vai acontecer nos 2 grupos? Quem passa no grupo A, no grupo B? Você acha que essa Nova Zelândia olímpica pode, né, influenciar alguma coisa, ou ela pode passar o carro da mesma forma? Quem serão os 2 primeiros colocados para você que farão as semifinais? Bom, Salaf, já deixando aqui o meu palpite para ser cobrado posteriormente, acho que no grupo A, a Nova Zelândia passa em primeiro e as Ilhas Salomão em segundo, é o meu palpite. No grupo B, acho que Fiji passa em primeiro e a Papua Nova Guiné em segundo. Vou cravar esses 4 semifinalistas. Perfeito. Eu vou com a Nova Zelândia em primeiro, também acredito que não muda muita coisa nesse nível de atuação aqui. Você está com o teu time olímpico, né? Vamos ver se queimaremos a língua, né? Se vai queimar a nossa língua. E também vou com o Ilha Salomão em segundo, uma seleção que vem apresentando um bom nível de futebol há algum tempo. E vou com o Fiji em primeiro e vamos dar para Tahiti na segunda colocação do grupo B. Vamos ficar ligadinho aí para ver o que vai acontecer, para ver também nossa cobertura. A gente vai tentar fazer uma cobertura especial também na Copa das Nações da Oceania. Claro, limitada a questão de horário, jogos de madrugada. Mas fica aqui para vocês, né? Já vi gente perguntando isso nas redes sociais. Mas vai passar a Eurocopa na Casa TV, na Globo, Copa América também, Globo, Sport TV, a Copa das Nações da Oceania vai ter onde acompanhar? Vai ter onde acompanhar. Todos os jogos vão estar disponíveis no FIFA Plus gratuitamente. Ou seja, você entra lá no site da FIFA, no FIFA Plus, e acompanha todas as partidas. E não tem chance de golpe, igual aconteceu nas eliminatórias africanas. Já fui até lá conferir, ver se está tudo lá certinho na plataforma. Estava na plataforma já as transmissões agendadas, então todos os jogos da fase de grupos vão passar por lá. Os jogos vão variar de 10 da noite, 1 da manhã e 4 da manhã, são os horários que os jogos vão começar. Se não me engano, esses jogos às 4 da manhã são jogos de Fiji, né, já que posteriormente os jogos eram todo em Vanuatu, daí Vanuatu o mais tarde era 1 da manhã, com os jogos em Fiji, que tem uma questão até de iluminação lá no estádio em Fiji. Alguns jogos vão ser à noite na Oceania, no caso, começo do dia aqui no Brasil, para você ver a diferença de horário, que é de mais de quase 15 horas, né, a diferenciação que é. Bom, a gente tem essa questão, então, esses são os horários dos jogos disponíveis para você acompanhar no FIFA Plus e, claro, com a nossa cobertura do Ponte Verde. Fica aqui o apelo para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde_, para você acompanhar todo o nosso conteúdo, a gente seguir essas 3 competições, também se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, dar o seu like, sua inscrição, seu comentário, sua avaliação, é muito importante para nós. Se puder ajudar financeiramente, apoia.se/Ponte com R$10 por mês, você ajuda a gente a se manter, se estruturar. E se não puder, compartilhe esse podcast, o Ponte Verde, com os seus amigos, para quem curte futebol de seleções, para quem quer acompanhar a Copa das Nações da Oceania comigo, com a gente e com o Bernardo Oliveira, tá certo, meu Oliva? A gente espera você aqui mais vezes ao longo da competição para a gente bater um papo legal sobre o torneio. Forte abraço, irmão. Obrigado, Salaf. Eu agradeço aí mais uma vez pelo convite, e sempre bom estar aqui para falar, né, desse cenário de futebol de seleções. Mais à frente a gente retorna, né, para falar como foi, né, a fase de grupos e também começar a projetar aí de maneira mais direta os confrontos, né, de semifinais e final também da Copa das Nações da Oceania. É isso mesmo, pessoal. Então, já anota aí, já fica ligadinho de madrugada. Vai ter Eurocopa, vai ter Copa das Nações da Oceania, vai ter Copa América daqui uma semana. Então, tudo vai passar, tudo vai rodar aí no seu calendário e tudo vai passar aqui pelo Ponte Verde, porque você sabe. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo, te encontro no próximo podcast.